Já que eu tô falando de mercado da bola, vamos começar pelo até então considerado o melhor time do mundo na primeira metade da temporada. O Liverpool está diante de um grande problema para resolver nas próximas semanas. O clube, que é comandado pelo Arne Slot, que está colhendo o legado absurdo de Jürgen Klopp, está vendo seu principal zagueiro, Virgil van Dijk, entrar no ano de 2025 com seu contrato na reta final. O jogador tem vínculo com o time até junho do próximo ano, mas a partir de janeiro poderá firmar um pré-acordo com qualquer clube, deixando os Reds de graça. Essa situação causa grande preocupação tanto para os fanáticos quanto para a diretoria dos Reds. Diante disso, medidas precisam ser tomadas para assegurar o ídolo do clube. No entanto, de acordo com o portal Tutto Mercato, Virgil van Dijk entrou na mira do Galatasaray, que planeja montar um time ultra competitivo e quer o zagueiro como uma das estrelas de seu plantel. O clube turco tem um projeto ambicioso e quer unir o holandês a Victor Osimhen, um dos centroavantes mais badalados do mundo, mas que está emprestado ao time. A ideia do Galatasaray é montar um elenco forte e ultra competitivo com jogadores experientes. O futuro de Van Dijk se tornou uma grande incógnita em Anfield. No entanto, o Liverpool tem interesse em renovar com o atleta e está aguardando avançar nas negociações para finalmente estender o contrato do zagueiro holandês de 33 anos. No entanto, muitos rumores nos últimos meses surgiram quanto à possibilidade do jogador se juntar ao elenco do Real Madrid. Ainda assim, de acordo com informações anteriormente repercutidas, essa possibilidade está totalmente descartada. Van Dijk, apesar de ser um excelente jogador, colide de frente com a expectativa da política de contratações de Florentino Pérez, que quer jogadores um pouco mais jovens, não aceitando assim jogadores mais velhos. É só lembrar, por exemplo, o que eles fizeram em relação à situação do Sérgio Ramos quando Ramos alcançou uma certa idade no Real. O problema da diretoria do Liverpool vai além desse contrato com Van Dijk. Mohamed Salah e Trent Alexander-Arnold também são jogadores que estão sendo monitorados pela atual situação e que precisam, claro, terem seus contratos renovados para continuarem no clube inglês. No caso do egípcio Salah, a renovação parece um pouco mais encaminhada, apesar de Salah vir a público e dizer que não está tão encaminhada assim. Já a situação de Arnold tende a ser mais complicada, já que o lateral direito está cada vez mais ligado ao Real Madrid. Dessa forma, seu futuro para a temporada 25-26 pode ser longe de Anfield, e o Liverpool precisa se preparar para não sentir tanto uma provável ausência. Falando em Liverpool, vamos para outro jogador que muitos nem lembram que joga no clube inglês, mas que foi recentemente contratado para essa temporada. Trata-se de Chiesa. E antes que comece, não, seu engraçadinho, não tô falando do Chiesa que jogou em Náutico, São Paulo, não. Eu tô falando do Chiesa que já jogou na Juventus e até foi campeão de Eurocopa com a seleção italiana. A contratação de Federico Chiesa foi considerada uma das melhores oportunidades de mercado da janela. Isso porque o atleta de 27 anos foi comprado por apenas 12 milhões de euros. Para você ter noção, tem jogador no Brasil que é muito mais caro que o Chiesa. No entanto, mesmo com esse valor ultra baixo, ele não rendeu o que se esperava. Até porque muitos diziam que o fato do Liverpool conseguir o Chiesa por 12 milhões de euros significava que ele era muito propenso a lesões. Isso de fato está acontecendo. Segundo o próprio Tutto Mercato, grande especialista no mercado italiano, o Chiesa decidiu deixar o Liverpool durante o inverno europeu. O atleta, segundo a notícia, quer ser emprestado. Inter de Milão e Napoli surgem como interessados no jogador. O ponta é alvo do futebol italiano, dado seu bom desempenho com a camisa da Juve e anteriormente da Fiorentina. Agora resta saber se o clube da Premier League irá aceitar o pedido do jogador e entrar em acordo com alguma equipe. Chiesa entrou em campo pouquíssimas vezes com a camisa do Liverpool e quando entrou não aproveitou oportunidades. Desde que desembarcou em Anfield, o atleta vestiu a camisa dos Reds apenas 4 vezes, contribuindo com uma assistência. Com seu valor de mercado caindo cada vez mais, o jogador está avaliado em 22 milhões de euros. Seu longo vínculo com o clube, válido até 30 de junho de 2028, faz com que ele busque alternativas para, em um empréstimo, retomar seu ritmo de jogo. O Liverpool deve, na próxima janela, ser um pouco mais ativo do que foi na anterior. A expectativa é que o clube busque alguns ajustes pontuais no elenco, como o setor do meio de campo, que é a grande prioridade de Arne Slot. Antony do Manchester United tem provável negociação para formar dupla com o Vitor Roque em 2025. O plano inicial do United é optar pela venda do brasileiro, mas uma saída por empréstimo devido à dificuldade não está descartada. No futebol brasileiro, clubes como Flamengo e São Paulo também estiveram interessados em Antony.
Parece, na verdade, que o Real Betis da Espanha tomou a dianteira e é o novo interessado em Antony, segundo informações do especialista Mateu Gonzalez. Há negociações entre os clubes, mas, no entanto, um acordo é considerado a princípio difícil. O plano do Betis é contratar o Antony e ter a ajuda do Manchester United no pagamento do salário. O grande trunfo para o time espanhol está nos agentes de Antony, que veem com bons olhos uma mudança para a La Liga. Por sua vez, os ingleses não parecem dispostos a ajudar no pagamento salarial. Antony tem um ganho mensal de 5,5 milhões de reais, algo fora do contexto para o Real Betis. Por ano, o atleta brasileiro desembolsa cerca de 10,4 milhões de libras. Que isso, hein? O Antony tá bem pelo menos na grana. A ideia do Betis é que o United arque com a metade. Pellegrini, técnico do Betis, é quem mais deseja a contratação do brasileiro, pois ele entende que o atleta tem estilo perfeito para jogar em sua equipe, ou seja, caso seja contratado, chegará para ser titular absoluto. No Betis, Antony poderá formar dupla com o brasileiro Vitor Roque e também servir como ajuda do jovem atleta em Sevilha, que busca ser titular da equipe espanhola como uma forma de ser comprado em definitivo no ano de 2025. Os números do atacante brasileiro na Inglaterra ajudam a explicar o motivo do United estar disposto a vendê-lo em 2025. Contratado por quase 100 milhões de euros, são apenas 12 gols em quase 3 anos de clube vermelho. Muito pouco pro esperado. Saindo um pouco do futebol europeu, vamos para o brasileiro. E o Cruzeiro vem avançando para tirar Rafael Veiga do Palmeiras em oferta recorde. O Cruzeiro avançou nas tentativas para contratar o Veiga. A proposta da Raposa pela contratação de Rafael é de 12 milhões de euros. O Palmeiras gostou dos valores envolvidos e podem chegar a 80 milhões de reais e mantém conversas com o clube de Minas por um acordo. Há um otimismo nos bastidores pela contratação do atleta do Palmeiras. Os clubes estão conversando sobre cláusulas de bônus que podem aumentar o valor inicial de 12 milhões até aqui. Ainda de acordo com a reportagem, não há nada assinado entre as partes, mas a tendência é que a contratação de Veiga seja oficializada pelo Cruzeiro nos próximos dias. Os clubes já trocaram minutas. Cruzeiro, Palmeiras e o staff de Veiga terão uma reunião nesse domingo. Veiga está ciente de que seu ciclo no Palmeiras está chegando ao fim e deseja viver um novo desafio em 2025. Houveram procuras de Fluminense e Bahia. Por sua vez, não há nada relacionado ao Grêmio. Clubes de fora do Brasil procuram informações do atleta de 29 anos de idade. A tendência é que Veiga se transfira para o Cruzeiro a partir de janeiro de 25. Rafael Veiga é um dos maiores ídolos do Palmeiras nos últimos anos. Esse tempo foi bi da Libertadores. Ele veste as cores do Verdão há já meia década. Nesse tempo foi bi da Libertadores, com números de 323 jogos, 101 gols e 42 assistências por todas as competições. Palmeiras tem situação revelada e contratação de Paulinho corre risco de não acontecer. De acordo com informações reveladas por jornalistas da UOL, a negociação de compra do Paulinho com o Palmeiras está sob ameaça. Isso acontece porque a alta cúpula do Atlético Mineiro não está convicta de vender o atleta. O negócio estava muito bem encaminhado, inclusive o clube mineiro já havia acertado as chegadas de Patrick, meia do sub-20 do Verdão, e de Gabriel Menino, multicampeão pelo clube paulista e que estava prestes a se tornar jogador do Galo. A compra de Paulinho, caso o impasse seja resolvido e se concretize, será a maior aquisição da história do Verdão. Isso porque a negociação, além de envolver os dois jogadores que estão indo para Minas Gerais, terá o valor de 18 milhões de euros. O montante seria disparada a maior compra da história do clube. Atualmente, o maior investimento já feito pelo Verdão é a chegada do ponta Facundo Torres, recém-contratado, que foi comprado por 12 milhões de euros, podendo chegar a 14. Além de anunciar o Facundo Torres e tentar resolver o impasse com Paulinho, o Palmeiras também está ativo no mercado da bola com outras peças. A equipe segue tentando a chegada de Andreas Pereira, do Fulham, mas o negócio deve avançar após a virada do ano. Outro jogador que o Verdão iniciou contatos para poder trazer é Júnior Santos, um dos destaques do Botafogo no Brasileirão, e claro, o cara que fez o gol do título na Libertadores. Agora a diretoria volta a buscar a negociação e focar com o atacante do Galo Paulinho em busca de solucionar esse problema da melhor maneira possível. Será que vai ter zagueiro novo no timão? Davi Luiz recebe o contato de rival do Flamengo e pode ter novo clube para 2025. O zagueiro não teve seu contrato renovado pela diretoria do Mengão e estará se tornando mais um agente livre no mercado. Após o anúncio de sua saída, o jogador entrou no radar de vários clubes do Brasileiro. Dentre os principais citados está o Fortaleza, que tinha conversas em andamento com os agentes do veterano. Lembrando que o Lion sempre está fazendo equipes muito competitivas, não seria nenhum exagero ver ele no Fortaleza. Nessa semana, o rival do Mengão também resolveu entrar na parada
para tentar atravessar o leão do PC. Eles acreditam que podem seduzir o zagueiro com seu novo projeto para a próxima temporada. Trata-se do Corinthians, assim como foi noticiado pelo jornalista Samir Carvalho. O defensor é um desejo muito grande do diretor de futebol do clube paulista, o empresário Fabinho. Recentemente o Timão tentou a contratação do zagueiro Sérgio Ramos, ex-Real Madrid, e que também está livre no mercado da bola. No entanto, as conversas não avançaram devido à alta pedida salarial feita pelo jogador, algo em torno de 3 milhões de reais mensais. Nem mesmo para o futebol brasileiro ou para o Corinthians isso é cabível. Diante disso, o dirigente resolveu apresentar o nome do ex-jogador do Mengão. Ele acredita que Davi Luiz seria uma adição de extrema qualidade e bem mais em conta que o defensor espanhol. Além da qualidade técnica, Fabinho acredita que a chegada do veterano irá agregar uma grande liderança ao vestiário do Corinthians em 2025. O clube passou boa parte da temporada brigando contra o rebaixamento e acredita que ele seria um nome ideal para elevar a moral do clube. Até o momento, Augusto Melo ainda não definiu se a equipe irá ou não avançar pela aquisição do jogador. O Fortaleza ainda é o grande favorito, mas o Alvinegro acredita que pode vir a superá-los na corrida pela contratação do zagueiro que já tem 37 anos. O Corinthians também aceita envolver Pedro Raul em troca de jogadores e atacante pode finalmente deixar o timão. O Corinthians já iniciou o planejamento e vem selando algumas saídas importantes. A ideia é abrir espaço no elenco para aliviar a folha de pagamento e permitir novas aquisições. Até o momento, nomes como Rony, Fagner e Pedro Henrique já deixaram o clube, com o centroavante Pedro Raul podendo ser o próximo. Isso porque, segundo o GE, o timão deseja negociá-lo. A fonte informa que o Corinthians está buscando interessados no atleta e quer utilizar como moeda de troca para financiar a chegada de outros atletas. A ideia é que Pedro sirva para abater parte do valor de uma futura compra do timão. Vale ressaltar que há algumas semanas, Santos e Corinthians chegaram a cogitar uma troca envolvendo Pedro Raul e Jefferson Soteldo. Na ocasião, no entanto, as tentativas acabaram não avançando com Soteldo. Todavia, ainda de acordo com o Globo Esporte, Pedro não deseja deixar o timão e para 2025 busca uma volta por cima. O portal ressalta que o jogador tem afastado alguns clubes da Série A de si, mesmo recebendo sondagens. A fonte ainda ressalta que o centroavante usa Yuri Alberto como referência para buscar uma volta por cima. Apesar disso, a diretoria quer negociar e está aberta a ofertas. O jogador foi comprado por 25 milhões de reais, no que foi considerado o pior investimento da gestão de Augusto Melo até o presente momento. Na época, o atacante atuava pelo Toluca do México. Desde que chegou ao Parque São Jorge, Pedro Raul disputou 32 jogos, neles marcou apenas 3 gols, além de também ter distribuído uma assistência, totalizando 4 participações em gols. Ele, que na época chegou muito bem quisto, não conseguiu entregar a mesma coisa que o esperado, e com a ascensão de nomes como o próprio Yuri Alberto, tende a sair da equipe paulista. Cristiano Ronaldo está aberto a um novo desafio. Perto de completar 40 anos, o camisa 7 está em final de contrato com o Al Nassr, não pensa em se aposentar e em janeiro estará livre para um pré-acordo. Al Nassr e Cristiano Ronaldo têm contrato em vigor por mais 6 meses. Com a virada de ano, o lendário jogador poderá assinar um pré-vínculo com qualquer clube interessado em seu futebol, avança o jornal Marca. O clube saudita, por sua vez, trabalha para uma renovação contratual difícil. Durante participação ao prêmio Globe Soccer, o astro português não descartou a possibilidade de transferência para equipes como o City de Guardiola. Vale lembrar que antes de voltar ao United, Cristiano se ofereceu ao time de Pep. Voltar ao futebol europeu é uma possibilidade que o mesmo não descarta. Por ora, o que há é apenas um pensamento de Ronaldo de viver um novo desafio. Uma mudança de clube na Arábia Saudita também faz parte dos rumores. Cristiano teria que diminuir consideravelmente seu salário se quiser voltar a viver seu último desafio no futebol europeu, uma vez que seu ganho anual no futebol saudita é de 200 milhões de euros. Guardiola está à procura de um reserva para Haaland no mercado e o City pretende atender o pedido do espanhol. No entanto, o maior entrave para um acordo envolvendo Ronaldo e City seria a idade, 40 anos já. Na Arábia Saudita, o Al Hilal, maior rival do Al Nassr, está interessado em Cristiano, em meio ao vínculo de Neymar que também se encerra no fim da temporada. No momento, tudo são apenas rumores. Ronaldo chegou ao Al Nassr na temporada de 2023 e seus números do futebol saudita aos 39 anos de idade são realmente impressionantes. 74 gols em 83 jogos disputados, além de 18 assistências fornecidas. E de Cristiano vamos para Barcelona e, por certo, uma equipe que sempre foi rival do Chris. O meio-campista começa a entrar para a mira da equipe de Hansi Flick, atendendo o pedido do próprio Hansi e quer zagueiro disputado pelo Real Madrid. O clube já começa a estudar sua postura para os próximos mercados. A tendência é que a equipe busque a contratação de um zagueiro, além do rumor envolvendo Jonathan Tah. Nesse cenário, o time de Flick entrou na disputa por um defensor cobiçado. Trata-se do zagueiro de 21 anos de idade, Antônio Silva.
O jovem atleta é destaque do Benfica nas últimas temporadas e tem se consolidado no cenário do futebol europeu. O jogador tem contrato com as Águias até junho de 27, o que pode dificultar negociações. Como não estará livre para assinar sem custos, o clube catalão precisará desembolsar uma quantia significativa para garantir a contratação do jovem. Atualmente, o defensor é considerado um dos defensores mais promissores do futebol mundial. O zagueiro se destaca por sua imposição física, com 1,87 m de altura, e sua qualidade técnica com a bola nos pés, características que o tornam um alvo atrativo. Antônio Silva está avaliado em cerca de 38 milhões de euros. Mesmo com 21 anos, se tornou figura constante nas convocações da seleção portuguesa. Nessa temporada, ele participou de 13 jogos, marcando um gol e dando uma assistência. Apesar de necessitar de ajustes pontuais para a janela, o Barça já iniciou a montagem do elenco com foco na temporada 25-26. O clube está interessado em fechar com jogadores que possam assinar pré-contratos agora no início do ano. Um dos casos é o de Jonathan Tah. A equipe corre contra o tempo para fechar um pré-acordo com o zagueiro alemão. Paralelamente, o time tenta se antecipar aos rivais na contratação de Antônio Silva, com o objetivo de fortalecer ainda mais o elenco do Flick. No mesmo assunto do Corinthians, temos Breno Bidon, que tem multa rescisória divulgada no Corinthians e imediatamente feita após interesse do Barça e do Real. O Corinthians tem em Breno Bidon uma das principais promessas suas. O jovem meio-campista foi fundamental para o time do Parque São Jorge na última temporada, especialmente na retomada que culminou com a classificação para a Libertadores. Diante do excelente desempenho do atleta de apenas 19 anos, várias equipes do futebol europeu passaram a monitorá-lo de perto. Entre os interessados destacam-se Barça e Real, que já começaram a se movimentar pela promessa de Itaquera. No entanto, o Corinthians considera estar bem protegido quanto a uma eventual saída de Bidon. Segundo o GE, a multa rescisória do jogador para clubes do exterior é de 50 milhões de euros. Para transferências do mercado nacional, o valor cai para 12,5 milhões de euros. Esses valores elevados, especialmente para negociações internacionais, dão tranquilidade à diretoria e aos fanáticos. Agora o clube se prepara para possíveis conversas com interessados que busquem diminuir o montante em uma eventual negociação. A expectativa é que o Corinthians negocie Bidon durante as próximas janelas. O clube precisa equilibrar suas finanças em 2025 e o meio-campista é visto como um ativo fundamental para gerar receita do time paulista. Ainda segundo o GE, o Timão projeta faturar cerca de 181 milhões de reais com vendas de jogadores. A saída de Gabriel Moscardo, negociado por 20 milhões de euros, serve como inspiração para um possível negócio envolvendo o camisa 27 com moldes financeiros semelhantes. Até agora, o Barcelona é o clube que mais demonstrou interesse no meio-campista. Representantes do time catalão já acompanharam de perto as atuações do jogador, que é visto como uma boa opção para o clube, que enfrenta limitações financeiras. Além dos gigantes espanhóis, o Arsenal também demonstrou interesse no atleta. Agora, o Corinthians, que detém 90% dos direitos econômicos de Bidon, aguarda ofertas oficiais para enfim decidir o futuro do meia Bidon, cujo contrato é válido até o fim de 2028. Palmeiras e Grêmio podem realizar troca de jogadores envolvendo Rony Rústico. O atacante Rony não deve permanecer no Verdão para a próxima temporada. O Palmeiras pode acertar a saída de Rony, camisa 10 da equipe, já que o atacante perdeu prestígio e deve ser negociado nessa janela. Em 2024, o jogador de 29 anos somou 63 jogos disputados, com 10 gols marcados e outras 6 assistências fornecidas. No Brasileirão, foram 7 participações em gols nas 35 partidas jogadas. Dessa forma, com a iminente saída, o Palmeiras pode utilizar um multicampeão para facilitar as negociações por um dos principais desejos no mercado da bola, Matias Vilhaçante. Isso porque, conforme noticiado pela UOL, o Palmeiras vê com bons olhos uma troca envolvendo os jogadores. No entanto, a publicação ainda destaca que um acordo dependerá de todas as partes envolvidas, o que pode dificultar. Vilhaçante atualmente é um dos grandes nomes do time gaúcho. O Grêmio pede um alto valor para negociar o paraguaio. Dessa forma, o Palmeiras acredita que, envolvendo Rony, as cifras desejadas pelo tricolor poderiam reduzir consideravelmente. Enquanto isso, os jogadores seguem em seus respectivos clubes. Na última temporada, com a camisa do Grêmio, Vilhaçante somou 4 gols e 3 assistências em 49 partidas. Ao mesmo tempo, o Palmeiras segue atento ao mercado da bola. Perto de oficializar o atacante Paulinho, o clube também está em busca de nomes como os de Vitor Roque e Andreas Pereira. O Bayern de Munique quer ex-Barcelona para substituir o Koeman no seu plantel. A equipe bávara está de olho no mercado e possui algumas opções disponíveis para reforçar o seu elenco. A diretoria dá uma grande olhada para atletas que atuem no ataque, visto que o setor pode passar por mudanças no próximo ano. Um dos nomes que pode deixar o elenco dos bávaros é do francês Kingsley Coman, que tem contrato se encerrando e deseja deixar a equipe. Ele tem sido assediado por potências da Europa e deve acabar assinando com um novo time em breve. Em busca de um substituto para o jogador, os alemães passaram a desejar a contratação de um grande destaque que possui passagem no Barcelona. De acordo com informações divulgadas pelo jornal Sport, o Bayern de Munique
que tem interesse na contratação do atacante Francisco Trincão. Ele tem atuado pelo Sporting, onde tem tido um dos principais destaques da equipe. Trincão foi aprovado pelos olheiros do Dubai, que tem observado vários atacantes disponíveis no mercado. O clube pode perder o Sané e Coman na próxima temporada, já buscando alguns nomes para substituí-los. O time alemão considera o português como uma boa adição para o setor, mas até o momento não se movimentou pela sua chegada. A fonte indica que o interesse por parte dos germânicos ainda está numa fase bastante inicial. O Sport ainda não deu um veredito final quanto ao jogador, mas aparentemente deve dificultar sua saída. Além dele, os portugueses também correm risco de perder o centroavante Viktor Gyökeres no mês de julho do ano. Mas o mercado da bola mais que concluído para você. E é claro, eu peço para você deixar o like e se inscrever no canal se já não tiver feito tudo isso ainda. Vídeos como esse dão muito trabalho e eu fico muito feliz por você ter chegado até aqui. Eu sou o Zefut, muito obrigado. Tamo junto, até o próximo vídeo, que você sabe que não vai demorar em nada. Valeu!